Salve, nação tricolor! Tudo beleza? No vídeo de hoje quero trazer para vocês comentar sobre a janela de transferência, quero falar sobre um reforço que está sendo pouco utilizado pelo Rogério, a minha opinião sobre a má fase do Caleri, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira, para quem ainda não me conhece, e esse é o canal Chama Tricolor. Você está aí assistindo o vídeo, aproveita, dá o seu like, porque se você deixar para o fim você esquece. Se não gostar do vídeo depois, é só tirar o like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, nos ajude a crescer cada vez mais na plataforma, tá bom? Bom, o primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é sobre a janela europeia, né? O São Paulo tinha perspectiva de vender algum atleta nessa janela que se encerrou no dia 31. Ele tinha uma perspectiva. Porém, não houve nenhuma proposta que seduzisse o São Paulo a ponto de abrir negociação. Aí eu pergunto para vocês, né? Mais uma vez, o São Paulo é bem assim, né? Foi o caso do Igor Gomes. E segurou, no final acabou saindo de graça. O Gabriel Sara, eu lembro que na época ele tinha uma proposta melhor antes de se machucar. Não vendeu. Aí quando vendeu, vendeu por menos. É bem a cara dessa diretoria. A esperança dessa diretoria é na janela de verão na Europa, né? Lá para julho, agosto. Vamos ver. Os que sempre recebem sondagens é o Wellington, Pablo Maia e o Nestor. Deus vai abençoar que pelo menos 2 desses serão vendidos. Tá? Pelo menos 2. Bom, e um outro assunto é, como eu falei, tem um reforço que não está sendo utilizado, que é o Marcos Paulo. Rogério Ceni disse na entrevista, depois do clássico domingo, que o Marcos Paulo não está sendo utilizado porque ele está abaixo fisicamente dos outros jogadores. Aí eu pergunto para você, abaixo do Nestor? O Nestor não aguenta um sopro. O Nestor não aguenta um jogo de corpo. Tomar bola do Nestor é como tomar doce de criança. Eu penso assim, o Rogério Ceni, ele é bem aquele tipo de treinador que se não foi jogador que ele indicou, ele arruma 1000 desculpas para não utilizar. É essa a realidade. Tá? É essa a realidade. Arruma 1000 desculpas para não utilizar. E o Marcos Paulo vai ser mais essa. Com o Ceni só joga os queridos. Bem assim. Tá? Um outro detalhe importante, né, sobre o Caleri. Ele vive uma má fase ou é problema técnico? Nenhuma coisa e nem outra. Como é que um centroavante vai fazer gol se a bola não chega? Se toda a bola que chega para o Caleri chega na podre, chega para dividir, chega para brigar, ele não recebe uma bola limpa. Ele não recebe. Como é que um atacante sobrevive assim? Ainda que ele briga muito. Ele vive infernizando a zaga adversária, mas... E aí? São Paulo não tem meio campo. E isso a gente está falando desde o ano passado. São Paulo não tem meio campo. Sabe? E aí já tem torcedor cornetando o Caleri. Queria ver qualquer um ali. São Paulo poderia ter o Van Basten lá, de centroavante. Poderia ter o polonês lá, o Lewandowski. Meu, o cara não ia conseguir se virar, não. Porque não tem, a bola não chega. Certo? Bom, e o Erisson vem aí. O
o Herisson, que era do Botafogo, centroavante de 23 anos, ele está resolvendo aí os últimos detalhes, já fez exames, inclusive já até treinou com o elenco, tá? A negociação dele, o São Paulo deixou de ser trouxa. Quando é pra gente criticar, a gente critica, tá? Mas aí, nesse caso, a diretoria do São Paulo agiu bem. O São Paulo incluiu 350 mil dólares, cerca de 1,77 milhões de reais, de uma dívida total na casa de 1,5 milhões de dólares que o Botafogo deve para o São Paulo. Ó. Essa dívida é por conta das contratações de Henrique Almeida lá atrás, ó, Tietê e Lucas Perry. Então, São Paulo não vai pagar nada por esse empréstimo. E ainda tem a opção de compra. O Herisson foi contratado para ser o reserva do Caleri, mas nada impede que eles joguem juntos. Tá? Porque ele é um jogador muito bom de beirada de campo. Eu vi alguns jogos dele no Botafogo. Ele é um jogador muito bom de beirada de campo. Vai ser muito útil nesse elenco. A única coisa que eu espero dessa diretoria é que consiga pelo menos um meia. Um cara que saiba jogar no meio de campo. Só isso que eu espero. Sei que é difícil, sei que é caro, mas a esperança é a última que morre, né? Bom, e o Caio Paulista, depois de ter entrado no sufoco contra o Corinthians, ele foi apresentado hoje oficialmente. Vai utilizar a camisa 38. Aí ele disse na entrevista que o Rogério Ceni ligou para ele pessoalmente. Tá? E que ele aprendeu muita coisa com o Diniz. Eu espero que ele se dê bem. Tá? Mas como eu falei nos vídeos atrás, se eu estou no lugar do Wellington, aí chegam para mim e falam, contratamos um ponta que vai jogar improvisado de lateral. Eu ia fazer assim, ó. Não ia fazer sombra. Não vai fazer sombra. Se você não tem um lateral esquerdo de ofício, não vai fazer sombra. A não ser que ele entre e estraçalhe com o jogo. Tá? Mas, segundo informações dos meus amigos tricolores do Rio, eles festejaram quando esse Caio Paulista saiu lá do Rio. Tá? Então, é colocar a barba de molho. Não é? Ele vai utilizar, como eu já falei, a camisa 38. Vamos aguardar para ver. Eu gosto de aguardar antes de começar a descer a lenha. Né? Agora, nisso que eu vou falar agora, eu vou descer a lenha. São Paulo toma uma sabugada em casa do seu principal rival. E aí os guerreiros ganharam folga segunda e terça. É isso mesmo, produção? Folga segunda e terça. Só pode estar de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira. Quisera eu, no meu trabalho, ter 2 dias de folga assim de graça. Quisera eu. Sabe? É por isso que o São Paulo tá do jeito que tá, porque não tem cobrança, não tem aquela cobrança que diz assim, ó, a gente paga vocês, a gente tem dia, vocês têm comida, vocês têm as melhores, né, refeições, têm os melhores equipamentos, ficam hospedados quando precisa indo nos melhores hotéis, viaja de primeira classe. O que se pede em troca? Rendimento. O jogador de futebol, ele está ali só para isso. Agora, 2 dias de folga depois de uma derrota, só pode estar de brincadeira, sério. Quando eu li essa notícia, eu não acreditei. De verdade, não acreditei. Sabe? Um outro detalhe.
Eu tenho encampado aqui a campanha do Fora Ceni. Aí eu ouço muito torcedor falando, vamos tirar o Ceni e vamos contratar quem? Aí eu devolvo a pergunta. Porque a gente não tem um consenso de treinador, a gente tem que ficar refém desse aprendiz de treinador que está aí. Entendeu? Para pensar nisso. A gente vai ficar refém esperando acontecer o pior? Eu deixo a pergunta para vocês, deixa no comentário, tá bom? Vou ficando por aqui. Volto para fazer o pré-jogo de Santo André e São Paulo. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.